Salve, salve galera, salve, salve Júnior. Estamos aqui, mais um episódio do podcast Dicas de Pai, episódio número 8, se não me falham as contas. 8, deitado, é igual ao símbolo do infinito, meu amor por todos vocês. E claro, por essa produção maravilhosa que eu faço com meu amigo, que é mais que um amigo, é um irmão. Bem-vindo, Júnior. Valeu, meu irmão. Boa noite para você, um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo, mas um grande abraço para você que está nos assistindo. Por favor, sigam a gente nas redes sociais. Eu sei que meu grande parceiro, meu grande irmão já ia pedir isso para vocês, mas a gente está precisando daquela força. O conteúdo aqui não vai parar, né? Episódio aí novo a cada semana, ou uma semana sim, uma semana não. Tá dependendo aí da nossa disponibilidade, mas conteúdo não vai faltar e muita coisa boa, muita coisa de qualidade. Muita coisa boa, muita coisa de qualidade. Nos acompanhe no TikTok, nos acompanhe no Instagram, além, claro, do YouTube. Se você está tendo contato pela primeira vez com o podcast Dicas de Pai, não deixe de nos seguir. E se você gostar do conteúdo, dê o like também. Apoie a gente, isso é muito importante para nós que somos pequenos criadores, né? Para os criadores gigantes não faz tanta diferença, mas para nós, cada curtida, cada comentário é muito importante. Então, se você puder dar uma força, nos dê. Hoje, você que já viu aí na thumb, você que já viu no título do vídeo, a gente tem uma história especial para contar, que é para exemplificar muito do que a gente fala aqui no dia a dia, né? Para exemplificar como que a atitude de um pai pode influenciar na vida dos filhos. É isso, Júnior? De quem que a gente vai falar hoje? É isso aí, nada mais, nada menos que um grande ídolo do automobilismo. E hoje são dois assuntos maravilhosos, né? Pai e Fórmula 1, duas coisas que a gente ama. O nome dele é Lewis Hamilton, com certeza aí todo mundo já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar, piloto, se eu não me engano, tá? Eu não sou especialista em Fórmula 1. 7 vezes campeão mundial, vencedor de diversos grids aqui no Brasil, ele adora o Brasil e não só o Brasil. Um dos maiores ídolos de Lewis Hamilton, também é um dos maiores ídolos do meu querido parceiro aqui e de todo brasileiro, né? Convenhamos. Ayrton Com Senna. certeza. Você tem Cara, alguma coisa a falar de Ayrton Senna? cara, não existem palavras que possam descrever. Inclusive, né, no último Grande Prêmio aí do Brasil, a homenagem que o Hamilton fez, dirigindo o carro do chefe, ainda debaixo de chuva, foi simplesmente sensacional. Não, gostaríamos de fazer homenagem na última semana. A última semana marcou dia 1º de maio, né? 1º de maio, aniversário da morte de Ayrton Senna. Exato. 31 anos que o nosso grande ídolo, piloto brasileiro aí, tricampeão mundial, nos deixou. Seria um ótimo gancho para nossa produção, mas infelizmente eu tive que ficar doente, né? Mas a vida é assim. Vamos lá, vamos falar da história desse garotinho aqui, ó. Esse rapaz aqui, Lewis Hamilton, o início de um sonho, né? O que a gente fala, o sonho das crianças, como a gente bate aqui diversas vezes, ele é imensurável, ele tem que ser protegido e nutrido de todas as formas que os pais puderem, porque começou assim, né? Começou assim. A gente vai falar da história desses dois mais especificamente, né? Lewis Hamilton e Anthony Hamilton. Anthony Hamilton é o pai de Lewis, que acompanhou toda a carreira dele. E é legal, porque pouca gente sabe disso. Eu vou até dar um pouquinho da história, né? A gente vai comentando aqui o que ele fez, mas eu vou dar um pouquinho da história. Começou tudo porque o pai do Hamilton deu um carrinho de controle remoto para ele e a criança ficou apaixonada. Quantos brinquedos você já deu para Isabelle que ela ficou apaixonada, Júnior? Cara, são alguns aí. Como ela tá numa fase assim, né? 2 aninhos, tem coisa que num dia ela tá totalmente apegada, no outro ela já não tá mais nem aí. Tá nessa fase, mas tô esperando chegar o momento em que eu vou dar algum tipo de presente que vai ser aquela virada de chave, que eu vou perceber que realmente aquilo caiu nas graças, caiu no interesse. Não, dá para perceber. Eu percebi que meu filho ele gosta muito de carrinho e de bola. Não sei se ele vai ser um bom piloto, tomara que seja, e se Deus quiser, eu vou conseguir fazer um pouco do que o Anthony Hamilton fez pelo Lewis, né? Porque o que aconteceu? Agora falar um pouquinho da história desse rapaz aqui, que era bem jovem, né? Quando tudo começou. O Hamilton ele ficou apaixonado por carrinho, ele ficou apaixonado por corrida,
O pai dele deu o primeiro kart, né? Não sei se vocês podem ver aqui. Esse kart aqui, bem antigo, Lewis já vencendo. E é legal essa história, porque é uma história de sacrifício, né? É uma história de superação e que rendeu aí os louros, né? O pai do Hamilton, ele deu o kart para o filho, só que aí, determinado dia, o filho já estava conseguindo algumas vitórias, o kart quebrou, ele precisou de 10 mil libras, né, que é a moeda lá do Reino Unido, talvez a moeda só da Inglaterra, não tenho certeza, para consertar esse kart. Ele bateu em diversos bancos, os bancos não aceitaram dar esse empréstimo para ele. Então, o que ele fez? Ele correu atrás e ele saiu do trabalho dele e começou a trabalhar em 3 empregos diferentes, né? Ele virou uma pessoa que trabalhava por contrato, basicamente. Então ele trabalhava 18 horas por dia, dormia no sofá, ele sacrificou muito da vida dele, simplesmente para alimentar o sonho do filho dele, que é o Lewis Hamilton, né? E aí, ô Júnior, quando você vê um sorriso assim pro seu sacrifício, você acha que vale a pena? Ah, cara, completamente válido, né? Ele fez o que o pai tem que fazer, né? Ele viu a alegria do garoto, ele viu ali também com certeza um grande potencial e, e acho que ele não teve dúvida nenhuma de que era esse caminho que ele devia seguir. E é uma atitude louvável. Se todo pai tivesse essa atitude, se todo pai tivesse essa percepção, né, que muitas vezes passa batido, não percebe o que a criança gosta, de repente uma habilidade especial ali que a criança tem, um certo apreço por certo tipo de coisa. Se todo pai tivesse uma atitude como essa, com certeza nós teríamos pessoas muito mais bem-sucedidas, muito mais felizes, cara. Sensacional. Não, com certeza. E aí ele seguiu em frente, né? Ele continuou investindo, ele fez isso por 10 anos. E tem até uma coisa que a gente fala, é, que é muito importante para nós, mas não só para nós, para todos, que é ter um pai presente, né? Tem um vídeo aqui que eu resgatei, acabei de te dar o contexto, né? Ele trabalhava 18 horas por dia, ele dormia no sofá, e aí você vai olhar uma corrida do Hamilton, ó, tem até aqui, ó, vou pegar aqui, opa, aqui, uma corrida do Hamilton quando ele era garoto, nessa idade aí, de quando eu Olha mostrei a só. foto, aqui ó, ele se preparando para correr, tá lá, mostrando o kart e tudo mais. E olha quem tá lá. Quem é que tá acompanhando? Quem é que Fã tá com os número um. cronômetros? Olhando tudo que o filho tá fazendo? É a família toda. Aí o irmão do Hamilton, né? Pra quem não sabe. Se eu não me engano, ali atrás, segurando o irmão do Hamilton, é a mãe dele. Eles são um casal separado, mas graças a Deus deu tudo certo para toda a família. E aí tem o Lewis Hamilton novinho, falando da rotina dele. Tá tudo em inglês, por isso que eu não coloquei o áudio. Também tem uma música que pode gerar um copyright pro canal, então por isso eu tenho esse cuidado. Mas, cara, sensacional. Tem aqui o pai dele falando também da importância que é investir no sonho do filho, falando também sobre a qualidade do filho e ter esse ambiente com toda a família acompanhando, né? Não é segredo, Lewis Hamilton evoluiu, estreou na Fórmula 1 pela McLaren, né? A McLaren que no primeiro campeonato, se eu não me engano, ele foi vice-campeão e no segundo foi taça, papai. No segundo foi taça e quem estava lá do lado dele? O pai. É, o Anthony, se eu não me engano, ele foi agente do Lewis de 2007 a 2010 também, então ele cuidou da carreira do filho. E, cara, é bem legal. É bem legal essa história, porque para mim ela traz uma completude, né? Porque a gente consegue ver como foi o embrionário, né? Como foi quando ele começou a enxergar o talento do filho, quando ele começou a investir no talento do filho, quando ele começou a colocar esse não esse hobby, né? Mas colocar em prática esse sonho, né? Trazer para a realidade, fazer para o filho, ensinar para o filho a ter disciplina, porque tem que ter disciplina com peso. Ele se sacrificava muito, então ele não conseguia acompanhar na escola. Então a única coisa que ele pedia para o filho é que as notas dele estivessem impecáveis, e sempre estiveram. Lewis era um aluno exemplar. E ele conseguiu manter a ordem no lar, mesmo não estando ali presente fisicamente e tendo aquilo que a gente chama de paternidade ativa, né? Você
tá ali presente o dia inteiro, corrigir o que você acha que tem que corrigir, observar ali o comportamento das suas crianças, mas ele agiu 100% como um provedor e deu tudo certo, Júnior. O que você acha? Nossa, é uma história, assim, realmente muito legal. A semelhança física entre os dois é incrível, né? Eu fico olhando aqui as fotos que você colocou e os dois se parecem demais, cara. E parece que foi ontem. Eu me lembro da estreia do Hamilton em 2007 na Fórmula 1. Eu tinha 10 anos de idade. E hoje ele já é um piloto que já veterano, né? Nós já tivemos aí novas gerações de pilotos. Ele já tem, né? Já tem a tua carreira completamente consolidada, se igualou ali no número de título do Michael Schumacher, quebrou vários recordes, né? E com certeza tudo isso por mérito, por trabalho, suor, esforço. Mas se não tivesse esse pai, se não tivesse a dedicação, né, do Anthony, não tivesse essa percepção, essa sagacidade, talvez a história teria sido bem diferente. Então, para esse tipo de pai que nós temos realmente que tirar o chapéu, temos que encorajar esse tipo de atitude, né? É para isso que a gente tem que realmente aplaudir. Atitude sensacional. E ele, né, fala toda a vida, a carreira dele fala por si só. É um cara muito ativo aí nas redes sociais, com relação a causas importantíssimas, né? A principal delas é o racismo, né? O primeiro piloto negro de Fórmula 1. Então, o que ele fez e continua fazendo é sensacional e com certeza essa história seria totalmente diferente se não fosse essa peça fundamental na vida dele, que é o próprio pai. Tem gente que não entende isso, mas para quebrar barreiras a gente precisa de apoio, né? E Exato. graças a Deus ele conseguiu encontrar esse apoio no lar. Ele conseguiu encontrar esse apoio onde ele mais precisava, que é na casa dele, no momento em que você cria uma zona de conforto para você enfrentar o mundo. Porque nós, que muitas vezes trabalhamos na rua, então trabalhamos com pessoas, sabemos que não é fácil. Não é fácil você ter a coragem, você ter a energia de acordar todo dia e, cara, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. É uma energia que você manter por, sei lá, a carreira do Hamilton já dura 20 anos. Ele é Sim, piloto desde, sei lá, os 8 anos de idade. Então sim. ele tá com, já são talvez mais de 30 anos pilotando. Não é fácil, cara. Não é fácil você manter essa energia de sempre querer ser melhor, sempre ter essa competitividade, você manter essa chama dentro de você. E quando você tem o apoio no seu lar de um pai interessado, de um pai que alimenta o seu sonho e não te coloca para baixo, que te puxa para ser um pouco melhor e não só passa a mão na sua cabeça, é, é sensacional, cara. Tipo, você vê que essa relação ela não é só no início da carreira do Hamilton. A gente tem um vídeo recente aqui também que eu separei é, sobre o Hamilton na Ferrari já, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem também. Aqui. A gente tem aqui o Hamilton estava terminando a corrida, já tinha feito o teste, ou então o treino, etc. E ó quem é o primeiro a ir lá falar com ele. Ó quem é o primeiro a dar conselho, ó quem é o primeiro, ó quem tá lá apoiando antes de começar a corrida. Ó quem tá lá torcendo, passando mal, porque a gente sabe, Fórmula 1 é um esporte perigosíssimo. Tá ele lá do lado da mãe. O Hamilton hoje, ele tem 41 anos de idade, se eu não me engano, 42. Agora ele tá aí vivendo aí o sonho de Ferrari, né? Que é a maior Sim. escuderia do mundo, a mais tradicional, etc., a mais prestigiada. E quem tá do lado dele é o pai, né? E é isso que a gente faz, né? É por isso que eu coloquei essa frase aqui embaixo, porque é uma coisa que a gente bate bastante nessa tecla aqui no nosso programa, que é grandes pais formam grandes homens. A gente não sabe o tempo todo o que fazer, mas com Sim. certeza a maioria das vezes a gente sabe melhor do que os nossos filhos o que tem que fazer, porque eles contam com a gente, né? Então, nós fazemos o que dá algumas vezes, nós fazemos o que é necessário outras vezes, mas sempre a gente faz o que nós achamos que é melhor para os nossos filhos. Você concorda com isso, Júnior? Concordo 100%. E assim, problemas nós já temos, problemas todo mundo tem. Nós precisamos criar soluções, né? Eu vou aproveitar o gancho aí para fazer um comentário. As pessoas que me conhecem, convivem comigo, sabem que ser piloto de Fórmula 1 era o maior sonho da minha vida, né? E
é muito importante. Eu vou aproveitar o gancho justamente desse segmento, né? Automobilismo. Poxa, Rogério, poxa, Jonatas, mas automobilismo é uma coisa muito cara, automobilismo é uma coisa que vai muito dinheiro. Então, muitas pessoas preferem cortar, né, o sonho da criança, preferem cortar qualquer tipo de entusiasmo que a criança tenha por isso, por pensar que talvez ela não alcance esse objetivo, talvez ela não chegue lá, porque é necessário muita grana, então deixar para lá, vamos sonhar com outra coisa. Cara, sonhar não custa nada, né? Então, para você que fala, poxa, é um esporte muito caro, é uma coisa muito complicada, cara, procura saber quanto custa você levar o teu filho ou a tua filha, né? Tem muitas meninas hoje que praticam kart, é muito legal. Procura saber qual que é o valor de uma bateria de meia hora para correr de kart. Eu tenho certeza que cabe no teu bolso. Posso te garantir que é mais barato do que uma ida com a família no McDonald's, tá? Então, para você levar a criança para andar de kart, quanto custa você levar a criança numa beira do autódromo ali, só para ver uma corrida de kart, para ver uma corrida ali acontecendo, uma corrida amadora acontecendo? Não custa nada, muitas vezes é de graça, vai te custar só o dinheiro da passagem ou o dinheiro da gasolina. Então, alimente o sonho dos seus filhos. A gente falou disso lá no episódio de Páscoa, né? Como que é importante alimentar o sonho, a imaginação da criança, principalmente de uma coisa que está relacionada ao futuro, está relacionada ao que ela vai fazer quando ela crescer, a poder de fato fazer aquilo que ela é apaixonada, aquilo que ela gosta, que ela tem interesse. Então, tem uma percepção que o Anthony teve, né? Reparem nos sinais. Se a criança ela tem uma certa afinidade com aquela coisa, por exemplo, a criança, você percebeu que a criança gosta muito de violão, né? Ou você percebeu que a criança gosta muito de basquete. Cara, coloca ela para fazer esse tipo de atividade, dá um jeito de aproximar ela dessa atividade, aproximar ela desse sonho, para ver se realmente é aquilo ou não. Porque aí, se de repente ela entender que, pô, não é a minha área, não é o que eu gostava, ela conseguiu tomar essa decisão, ela conseguiu mudar o caminho, né? Alimente o sonho das crianças, cara, essa é a mensagem. E não só isso, né? A gente traz também pro dia a dia, né? Não precisa ser necessariamente algo que, ele vai ser uma pessoa muito famosa, vai jogar futebol, vai Sim, jogar sim. basquete, vai ser piloto de Fórmula 1. Não só isso, quando você alimenta a curiosidade do seu filho para ele aprender coisas novas, quando ele terminar a escola, que é uma coisa que toda criança vai fazer, se Deus quiser, né? A alfabetização é importante. Mas quando ele terminar a escola, se ele for fazer uma faculdade ou se ele vai direto para o trabalho, todo adolescente tem que tomar essa decisão e é uma decisão difícil, cara. Porque bate ali seus 17, seus 18 anos, acabou a escola, você tem que decidir o que fazer da sua vida. E se você não fez isso ao longo da vida dele, se você não apresentou coisas diferentes para ele saber o que ele gosta, para ele saber com que tipo de ciência ou de conhecimento ele tem afinidade, ele não vai saber escolher. E aí vai entrar naquela de entra num, não era o que eu queria, sai, entra outro, não era o que eu queria, sai, e aí, sei lá, ele só vai descobrir realmente o que ele gosta com 33, 34 anos de idade. Não é algo negativo, tá? Não tô falando que isso é algo negativo, mas imagina o quanto que ele já poderia estar adiantado na vida se com 18 anos ele já soubesse o que ele tem atividade, o que ele tem afinidade e o que ele quer fazer. Perfeito. Imagina, Júnior, você com 18 anos, sabendo que você teria um projeto tão lindo quanto o Bombeiros do Amanhã, sabendo que você Exato. gostaria de atuar aí com as Forças Armadas, que você tem essa paixão por disciplina, pelo conhecimento aí das autoridades. Imagina se você já soubesse tudo isso com 15 anos, por exemplo. A sua vida seria Exato. diferente, correto? Certo? Certíssimo, certíssimo, totalmente diferente. E é isso, cara, é isso. Invista no sonho do seu filho, apresente coisas diferentes para ele e ajude ele a escolher o futuro, né? Porque isso tudo que a gente fala é para o futuro, né? Eu não sei hoje, com 3 anos de idade, o que meu filho vai ser. Então é isso, encerrando esse tópico. Ainda hoje, tem uma história muito legal para contar para vocês, né? Porque a gente vive falando aqui que o Dicas de Pai Podcast ele é uma experiência coletiva sobre a paternidade, né? Mas antes disso, para dar uma quebra, o Júnior tinha uma dica de pai
Não sei se ele ainda lembra qual era a dica dele, tomara que sim. Claro. Mas o Júnior tem uma dica de pai. Ele vai aí dar a dica dele agora e aí eu finalizo com a minha história aí. E vamos embora. Boa, vamos lá. Cara, a dica de pai é uma coisa que algumas pessoas podem me criticar, vai ter gente concordando, vai ter gente discordando. Isso é uma coisa que divide opiniões, tá? Mas isso é uma coisa que eu ouvi de médico, de pediatra, de profissional da área da saúde. Não é uma coisa que eu inventei na minha cabeça ou que eu vi na internet, nada disso. Dica importantíssima: a maioria das mães enche a criança de roupa na hora de dormir. Ah, tá friozinho, enche a criança de roupa, coloca calça, coloca meia, coloca blusa, mas nem a mãe nem o pai estão dormindo de calça, estão dormindo de blusa, estão dormindo de meia. Então, assim, vista a criança de acordo com a tua temperatura. Ah, não é que a criança sente mais frio do que você. Ah, a criança... Cara, não faça isso. Não faça isso. A criança se sente incomodada durante a noite, a criança sua bastante durante a noite. Você tem que ter a referência da temperatura que você está sentindo, do teu corpo. Não é porque é criança, porque é menorzinha, porque é mais frágil, eu vou encher ela de blusa, vou colocar calça, vou colocar meia, mas você está dormindo de short, camiseta, ou de cueca, camiseta. Então, isso é uma coisa que eu ouvi de médico, de pediatra. Não é uma coisa, repito, não é uma coisa que eu vi na internet, tá? Então é uma dica importantíssima. Vai colocar a criança para dormir? Coloca a roupa adequada, do jeito que você está se vestindo, do jeito que você está sentindo a temperatura, ela também vai estar sentindo, tá? Deixa a criança confortável na hora de dormir, principalmente criança, tá? Do 0 aos 2 anos. Deixa a criança confortável. Tá um pouquinho mais frio? Poxa, coloca um shortinho, coloca uma meia para não ficar com o pé gelado, uma camisetinha, cobre, mas não enche a criança de roupa se você não tá com todo aquele frio, se você não tá com toda aquela roupa. Tá? Dica importantíssima. Uma dica boa, porque muita gente pensa que o importante é se pecar pelo excesso, não tem problema. Mas calma lá, gente. O importante é não pecar, né? Vamos fazer Exato. direitinho. Vamos maneirar a mão aí também, né? Não precisa colocar roupa de frio se tá 28 graus, né? Pô, bota ali Sim. uma roupinha fresca. Você vê a criança ela toda abarrotada de roupa É, e o próprio pai, a própria mãe não tá sentindo todo esse frio. É só para querer proteger. Mas aí você esquece que a criança também vai sentir um desconforto, né, durante a noite. Aquela roupa não tá confortável. perfeito, perfeito. Essa foi a dica de pai. E agora vem o momento história, né? Momento história aí do final de semana. História das É, boas. aconteceu bastante coisa, né? Mas para quem não sabe, próximo final de semana é o final de semana das mães, né? Dia das Mães. Já vou deixar aqui meu feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão nos assistindo. Eu sei que o nome do podcast é Dicas de Pai, mas não se engane, a gente entende perfeitamente que vocês são importantíssimas na vida das crianças, tá? Não se enganem, tá tudo certo. Só amor aqui do Dica de Pai Podcast. Agora, partindo para a história, uma história legal, cara. Esse final de semana, eu tava com meu filho, né? Para quem não sabe, eu vejo meu filho a cada 15 dias. E aí, sempre que eu vejo ele, eu tenho alguma programação diferente, né? Geralmente, ou a gente vai no campo jogar uma bola, ou então eu preparo alguma atividade para ele aqui em casa, saber a refeição também, fazer uma refeição legal e também para ele passar para ele passar bastante tempo com os meus pais, né? Que vô e vó é aquela babação que todo mundo sabe, né? E aí esse final de semana, cara, eu levei ele para comprar o presente para a mãe dele, né? Levei ele no shopping, falei: "Ah, Miguel, o que que você quer comprar para sua mãe?" Aí pensou por 5 segundos, ele virou assim e falou: "Bombom." Estranhei, né? Caramba, criança decidida, né? Aprende, sabe rápido o que ele quer, assim, né? Se eu pergunto pra minha namorada, ela não vai saber, ela até agora não sabe o que ela quer dar pra mãe dela. Mas ele decidiu em 5 segundos. Eu falei, caramba, diferente, né? Aí eu fui lá naquela loja que não nos patrocina, mas se quiser nos patrocinar aí, a Cacau Show, e comprei lá alguns bombons, deixei ele escolher e tudo mais. É, e continuei a vida, né? Continuei a vida.
Aí eu fui em outra loja, escolhi uma caixa legal que ele gostava, era uma caixa de ônibus, né, um ônibus azul que ele decidiu. Eu falei, ah, tá bom, você quer essa aí, o presente é seu para sua mãe, então tá tudo certo, né? Cheguei em casa, falei para ele, ó, Miguel, agora você vai fazer uns desenhos, que aí a gente vai colocar numa cartinha para sua mãe, e aí vai ser esse o seu presentinho Dia das Mães para sua mamãe. Fez o desenho de aquarela, sujou tudo, sujou a cara, sujou a roupa, sujou o dedo, sujou tudo. Deu tudo certo, consegui embalar tudo bonitinho, fiz tudo certinho. Falei para ele, perguntei para ele, você quer dar ainda hoje, né, no último domingo, ou você quer guardar para o próximo domingo? Ele falou, não, vou dar hoje. Tá bom, vida que segue. Já tô com o Miguel no carro, né? Ele mora em outra cidade. Já tô com o Miguel no carro, vou levar ele para casa. E aí minha namorada fala assim: "Nossa, tô com fome". Ele olhou para ela assim e falou: "Mas você tá com fome, fome ou você tá com fome de doce?" Ela falou, fome de doce? Que é isso? Aí ele pegou a sacola que tava o presente dele e falou: "Ó, tipo isso aqui, ó, tem aqui dentro". E aí, cara, eu já olhei assim e falei: "Esse menino gosta de doce, né? Ele gosta de comer um chocolate, alguma coisa assim, tal". Vida que segue, entrego ele, tava dormindo, né? Porque graças a Deus meu filho ele não enjoa quando ele tá no carro. Geralmente ele Boa. dorme e ele já não tinha dormido muito à noite, então ele apagou. Chegou lá, deixei ele lá com a avó dele, deixei ele lá com a tia dele também, apagado, não acordou. E aí eu comecei a conversar com ela, tudo mais, e falei, deixei o presentinho dele aqui, tudo mais, ele vai entregar o presente para a mãe dele, só se certifique que chegue inteiro, né? Que não pegue nenhum bombom antes. Ela falou, você não sabe, ele tá fazendo isso direto. Ele fala que vai comprar Danone pro primo dele, ele chega em casa, come o Danone do primo e pede o dele depois. Aí a gente pergunta, não, mas e aquele lá? Ele não tava aqui, eu comi. Aí eu falei, opa, tá estranho, né? Mas não, ele vai entregar o presente da mãe dele. Não é possível. Ele vai entregar o presente da mãe dele inteiro, né? Aí hoje eu mandei mensagem pra mãe dele e tudo mais, pra resolver, pra falar de algumas coisas, né? E eu aproveitei e perguntei se ela tinha recebido o presente, né? Que ela não tinha me falado nada. E ela me respondeu, ainda não. Ele tá comendo todos os chocolates antes e depois ele vai entregar o presente. Porque, segundo ele, o presentão dele é ele mesmo e os desenhos. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível, cara. Cara, Ai, é caramba. impressionante como criança fica ligeira assim, rápido. 3 aninhos ele já tá ligeiraço. Cara, Muito, cara. a evolução, e claro, tenho que falar, né? É meu filho mesmo, meio cara de pau. É meu filho mesmo, isso eu tenho certeza. Mas, cara, a evolução das crianças é algo sensacional, velho. Sensacional. Caramba, que legal, cara. São histórias assim que passam voando, né? E marca a gente, né? Uma coisa que marca. Marca, é uma coisa bobinha que, sei lá, Sim, qualquer um teria tudo pra esquecer isso, mas, cara, não tem sim. como esquecer, né? Pô, criança, 3 anos de idade já tá fazendo um negócio desse. Imagina quando tiver 5, imagina quando tiver 15. Meu Deus do céu. Exato. Sabe-se lá o que me aguarda, Júnior. Mas é É, isso. É isso. Finalizando aqui mais um episódio. Acabou o momento história e vem o momento realidade, né? Que é siga o podcast Dicas de Pai no Instagram e no TikTok. E mais, se você tem alguma história legal, se você tem algum momento que você gostaria de compartilhar, deixe nos comentários. E se você quiser participar do próximo episódio do Dicas de Pai Podcast, avise a gente também aqui nos comentários ou nas nossas redes sociais que estão na descrição. Pode mandar uma mensagem, tanto eu quanto o Júnior vamos te responder. E aí você pode participar, talvez, do episódio 9, talvez do episódio 10. Estamos abertos aí à participação de convidados. Júnior, algum destaque final para você, não? cara, nenhum. Só mandar um abração para você, um abração para o Miguelzão. E quem quiser participar, né? Lembrando que não só os papais, mas as mamães também, se quiserem aproveitar, né? O mês das mães, mês de maio, quiser aproveitar para bater um papo, né? Dar a sua opinião. Vai ser muito legal. A gente está aqui para recebê-los da melhor maneira possível. Meu irmão, um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que nos assistiu, que nos acompanhou até aqui. Por favor, deem essa força para a gente. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube, de
nos seguir lá no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais. Para nós é muito importante. E muito obrigado mais uma vez. É isso. Muito obrigado, galera. Júnior falou pouco, mas falou tudo. E é isso. Nos vemos no episódio 9 do Dicas de Pai Podcast. E não só lá, né? Tem conteúdo legal saindo nessas plataformas aqui do ladinho, tá bom? Exato. Segue a gente lá. Um abraço. Boa. Valeu. Abraço.